A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o patrocínio da Unicred Eleva. As suas escolhas valorizam a sua saúde financeira. Escolha cooperar. Escolha a Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Aqui em Erechim, ela está localizada na Avenida 15 de Novembro, no número 79. Então, você pode passar por lá, conhecer a estrutura da Unicred, tomar um cafezinho e também virar mais um cooperado. E também Master Supermercados, que cuida da sua alimentação para que você esteja muito bem alimentado com produtos de qualidade, produtos de excelência. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim uma médica erechinense, porém ela atua no estado de São Paulo, é uma médica extremamente competente na área em que atua, que é a nutrologia. Nós vamos conversar com a doutora Laura Mocelin Teixeira. Doutora, bem-vinda à TV Erechim mais uma vez e obrigada por aceitar o nosso convite. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui de novo. Adoro poder falar na minha cidade. É verdade, falar para tantas pessoas que te conhecem, né? Exatamente, ajudar legal. Pessoas que de repente estejam passando por uma situação, precisam de um tratamento específico e quem sabe aqui seja a solução. Sim. E hoje nós vamos falar de um assunto que ainda é um pouco polêmico e as pessoas não estão acostumadas a falar desse assunto no lado medicinal, no lado que traz saúde, que traz vitalidade e que te permite viver com mais disposição. É sobre o sistema endocannabinoide. Você já ouviu falar? Está curioso para saber? A doutora está aqui hoje para esclarecer todas as nossas dúvidas. O nome é meio estranho, do que se trata? Pois é, então, realmente, o nome sistema endocannabinoide às vezes até dá um certo medo, né? É uma palavra meio complicada de se falar, mas, basicamente, o sistema endocannabinoide, o que ele é? É um sistema que está presente no nosso corpo, principalmente no nosso sistema nervoso central, então no nosso cérebro, mas também presente no corpo inteiro. E tem alguns receptores e algumas substâncias que atuam nesses receptores. Ele controla a liberação dos nossos neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São as substâncias que controlam o nosso poder de ação, nossa vontade, motivação, o nosso humor, nosso desejo, tá? Nossas memórias. Então, os neurotransmissores controlam toda essa parte emocional e de ações mesmo, num geral, do nosso corpo, tá? A gente tem como principais neurotransmissores serotonina, que é aquele hormônio da felicidade, a dopamina, que é aquele do
prazer, da motivação. GABA, que é um neurotransmissor inibitório que promove um certo relaxamento do nosso sistema. A gente fica mais tranquilo, mais calmo, com mais concentração, consegue dormir melhor. O sistema endocannabinoide, no cérebro especificamente, ele funciona como se fosse um freio, tá? Então a gente tem essa liberação de neurotransmissores acontecendo o tempo inteiro e o sistema endocannabinoide, quanto mais ativado ele tá, mais ele freia essa liberação dos neurotransmissores. Ou seja, quando a gente tem alguma patologia inflamatória, quando a gente está com depressão, ansiedade, obesidade, esse sistema está muito ativado. Então, ele freia demais essa liberação. Ou seja, tu vai ter uma diminuição de todos os neurotransmissores. E por isso que a gente tem o quê? Aumento de fome, diminuição da sensação de bem-estar, de prazer, aumento de dores e de inflamações, por exemplo, tá? Então, basicamente, uma forma mais fácil de entender sobre esse sistema é isso. Acho que dá para entender mais ou menos falando desse jeito, né? Com certeza. Doutora, mas para que ele serve no nosso corpo? De que forma nós vamos ter benefício utilizando esse tipo de produto que vem do cannabis, né? Sim, exatamente. Então, aí a gente tem o sistema endocannabinoide e existem as substâncias que atuam nesse sistema, que são os endocannabinoides, tá? Dentro do nosso corpo, a gente produz duas substâncias, tá? Que são a anandamida e o 2-AG, que atuam nesses receptores. Mas, quando esse sistema tá bagunçado por causa dessas doenças que eu tô falando, Sim. qualquer tipo de irregularidade metabólica, isso pode bagunçar esse sistema. Aí, a gente utiliza os canabinoides exógenos, que são canabinoides que a gente toma de fora, como se fossem medicações, e que vão atuar nesses receptores. Aí sim é que entra a cannabis, tá? A cannabis possui 2 tipos de substância, na verdade mais, tá? Ela possui mais tipos de canabinoides, mas os que a gente mais utiliza com função terapêutica é o CBD e o THC. Sim. Esses são canabinoides exógenos. A gente toma eles para ter benefícios terapêuticos, tá? Então vamos lá. O que faz o CBD e o THC? O CBD, ele tem ação, basicamente, ele não tem uma ação muito específica nos receptores do nosso sistema endocannabinoide, mas ele tem uma ação de inibir um pouco a atividade desse sistema. Por ter uma ação de dar uma inibição nesse sistema, ele vai ajudar em quadros de quê? Ansiedade, depressão, excesso de fome, tá? Então pessoas que estão em processo de emagrecimento ou qualquer outro tipo de patologia que a gente precise também dar uma acalmada nessas ondas cerebrais. Por quê? Quando a gente vai diminuir a ação desse sistema, principalmente no cérebro, a gente dá uma melhorada na liberação dos neurotransmissores, entende? Eles não vão ficar tão freados como eles estavam antes e também não vão ficar extremamente liberados, mas eles vão ficar regulados por causa do CBD. Então, o CBD, ele pode ser utilizado para esses fins. A gente pode falar mais um pouco depois, porque imagino que tu vai ter algumas perguntinhas. E o THC é a outra parte da cannabis, que pode ser utilizada também para fins terapêuticos, mas é a parte que é um pouco mais sensível. Por quê? O THC é a parte da cannabis que tem a função psicoativa. Então, quando alguém utiliza a cannabis, por exemplo, de forma recreativa, o que vai deixar essa pessoa chapada, mais alegre, é o THC e não o próprio CBD, tá? Então, quando a gente utiliza o THC de forma terapêutica, o que ele vai fazer? Ele dá uma hiperativada nesses receptores, tá? Então, ele tem uma ação praticamente oposta à do THC, do CBD. Então, ele vai aumentar esse estado de excitabilidade, de empolgação, tá? Ele não vai deixar a pessoa mais tranquila, mais calma. Então, ele pode ser utilizado para quê, por exemplo? Pessoas que têm um quadro de dor crônica. O THC vai ser muito mais benéfico do que o CBD. Pessoas que têm doenças autoimunes, ou seja, a imunidade dessa pessoa está muito atacada e ela está criando anticorpos para destruir glândulas ou tecidos do próprio corpo dela. Ou seja, essa imunidade está ativada demais e de uma forma errada. Quando a gente utiliza o THC, ele vai agir nos receptores do sistema endocannabinoide que estão no nosso corpo, que são os receptores CB2. Eles são responsáveis por modular, controlar nossa imunidade. E quando a gente usa o THC e estimula um pouco a ação desses receptores, a gente diminui um pouco a imunidade, entende? Então, para doença autoimune, muito positivo. Para melhorar, por exemplo, infecções virais, já não vai ser tão legal, porque aí a gente precisa melhorar um pouco a imunidade. Mas pensando, então, doenças autoimunes, dores crônicas, qualquer patologia com dor crônica e insônia muito intensa, o THC é muito legal, porque ele também vai ter o efeito sedativo da cannabis,
Então, basicamente, essas são as diferenças principais entre os dois canabinoides exógenos que a gente pode usar. A gente já está entrando aí no mês de outubro, onde nós acabamos falando muito sobre o Outubro Rosa. Existe algum estudo científico do cannabis para o tratamento de endometriose? Então, a endometriose, inclusive, que engraçado tu me falar isso, porque hoje mesmo me mandaram essa pergunta. A endometriose, ela é uma patologia inflamatória, Sim. tá? Do útero, mas basicamente de vários órgãos abdominais, porque ela pode ocorrer em diversos órgãos abdominais, intestino, bexiga, peritônio, né? E é uma patologia que cursa com muita dor e aumento de substâncias inflamatórias no corpo, de citocinas inflamatórias que a gente chama, tá? Quando isso acontece, então o que a gente precisa fazer? Para tratar uma patologia como a endometriose, a gente precisa oferecer benefício de dor, né? Então, alívio da dor para essa paciente, mas a gente também precisa oferecer melhora de marcadores de inflamação. Então, qualquer coisa que vá melhorar a inflamação pode ser benéfica para essa paciente, tá bem? Como a endometriose é uma doença que tem um fundo hormonal muito importante, a gente precisa também tratar essa parte hormonal envolvida. Mas, pensando em alívio de sintoma e alívio de inflamação, tanto o CBD quanto o THC vão ser muito benéficos nesse caso. A gente pode utilizar os dois de forma até alternada ao longo do dia. Como o THC tem esse efeito psicoativo um pouco mais potente, pode aumentar um pouco a fome e pode dar esse efeito sedativo, a gente pode pensar em utilizar ele ao longo da noite, por exemplo, para melhorar essa parte da dor. E o CBD ao longo do dia para promover melhora da inflamação do corpo, melhora da ansiedade, da depressão, dos outros problemas emocionais que também podem estar associados a essa patologia. Então, sim, pode ser muito bem utilizado. Esse ainda uma forma de tratamento muito recente, assim, muito pouco falada ainda no Brasil, embora a cannabis ela já seja cultivada há mais de 10 mil anos. Ela é uma planta já assim que ela tem uma história muito rica e muito antiga. Sim. Porém, as pessoas acabaram usando ela para um outro fim e não para o que realmente devia. Para comprar uma medicação assim, é fácil, porque as pessoas de repente estão assistindo e dizem: eu sofro de ansiedade, eu vou comprar cannabis. Como é que funciona para comprar? Bom, como que funciona? Assim, eu confesso que eu não sei a legislação inteira, mas como eu sou prescritora, então algumas partes eu sei, Sim. né? A gente funciona da seguinte forma: tu vai ter que consultar com um médico que seja prescritor de cannabis, ou seja, que saiba prescrever, Sim. que saiba para que serve o CBD, para que serve o THC, o que ele vai utilizar, se ele vai usar óleo, se ele vai usar spray oral, tem várias formulações disponíveis hoje em dia. Algumas farmácias de manipulação aqui no Brasil já têm a liberação para ter o CBD para manipulação. Então, se você tiver algum contato de uma farmácia que tenha o CBD para manipulação e o teu médico prescrever, ele vai fazer a prescrição naquela receitinha azul, sabe? A mesma receita do Rivotril, por exemplo. Então, vai ser nessa receitinha azul, tu pode comprar diretamente aqui no Brasil. Mas existe a possibilidade de fazer a importação. Então, se o teu médico conhecer alguma marca que ele gosta, que ele trabalha, que ele sabe que é de confiança, ele vai te prescrever o CBD ou o THC, ou enfim, Sim. ou o óleo de CBD com THC junto, né? Existem várias formulações. O CBD com THC junto, o CBD isolado, o THC isolado, e a gente vai ver para que tu precisa. Então, esse profissional ele vai te fornecer uma prescrição normal mesmo, nem precisa ser controlada. Essa prescrição vai ser enviada para a Anvisa, vai fazer uma regulação com a Anvisa, vão fazer o teu cadastro na Anvisa e aí tu tem até 6 meses para comprar a medicação. Aí essa medicação ela é importada, tá? Então, mesmo assim, mesmo marcas brasileiras que produzem o óleo ou outros tipos de produtos, seja o spray, hoje tem balme também para utilizar na pele, que é bem interessante, eles não têm estoque no Brasil. O estoque deles fica, seja onde for a produção da cannabis, geralmente é na Califórnia, é um lugar muito comum. E aí, quando o paciente compra, eles mandam trazer a medicação. E aí, após fazer essa regulamentação aí com a Anvisa. Sempre assim. Eu tenho certeza que as pessoas já estão se perguntando, se eu utilizar esses produtos à base de cannabis, quais são os efeitos que vai ter no meu cérebro? Eu vou ficar faceira, eu vou ficar deprimida? Como é que eu vou reagir no decorrer dos dias? Quais são esses efeitos reais? Bom,
Isso vai depender do que tu tá usando, tá? Então, por exemplo, se tu é uma pessoa que tem histórico de transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, já teve alguma vez alguma psicose ou qualquer outra questão assim psiquiátrica mais intensa, Sim. você tem uma contraindicação de utilização do THC, porque ele tem essa função psicoativa. Sim. Então, o THC é contraindicado para esses pacientes. Nesse caso, você vai ser um paciente que vai usar apenas o CBD. E aí não tem risco nenhum de você desenvolver nenhum tipo de psicose, pânico, ansiedade, nem nada. Justamente porque o CBD, ele modula, ele regula essa liberação dos neurotransmissores. Ele não vai deixar a liberação ser excessiva. Ele justamente vai regular para ela ser uma liberação legal, estável. E a gente vai utilizar para pacientes que precisam. E isso vai depender também a dose, né? Existem algumas formulações, eu falei dessa do spray, né? Sim. Tem uma formulação em spray, que é vendida de uma marca bem legal. E é uma dose super baixinha de CBD. Então, essa marca, inclusive, ela foi criada para ser utilizada como SOS, tá? Então, Sim. Tu vai utilizar o sprayzinho quando tá precisando, pode usar todos os dias, mas a dose dele nunca vai ser excessiva. Mas quando a gente vai utilizar o óleo, o médico vai ter que fazer a tua prescrição, às vezes de acordo com o teu peso, ou então vai começar com uma certa quantidade de gotinhas e vai subindo conforme tu vai tendo bons efeitos. E se tu começar a ter algum efeito colateral indesejado, a gente faz a redução da dose, tá? Mas é muito incomum efeito colateral indesejado com um CBD isolado. Com o CBD e THC associado, pessoas que são mais sensíveis podem desenvolver, sim, alguma questão relacionada à ansiedade, pânico. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o THC apenas. Geralmente, o tratamento, ele tem data para terminar ou a pessoa pode tomar a vida toda? Não tem data para terminar. A cada dia a gente descobre novos efeitos benéficos da ativação e da modulação desse sistema, tá? Uhum. Quando a gente regula a atuação do sistema endocannabinoide, a gente não tem benefícios apenas cerebrais, a gente tem benefícios corporais também, tá? Sim. Ele vai ajudar, por exemplo, na melhora da regulação da insulina. Então, para pessoas que são diabéticas, é uma possível terapêutica muito interessante. Para pessoas obesas também, pela questão de melhorar a fome, mas também por melhorar a transformação de gordura branca, que é uma gordura mais inflamatória, para gordura bege, que é uma gordura mais termogênica, que faz a gente gastar mais caloria. Uhum. Então, assim, tem muitos outros benefícios também, sabe, para o nosso corpo. Então, a utilização a longo prazo, se não estiver causando nenhum efeito colateral indesejado, não tem necessidade de ser pausada. A gente vai pausar se a pessoa estiver muito bem, já melhorou a vida com hábitos ou com outras coisas que ela está fazendo, outros tratamentos, a gente não sente mais necessidade, então a gente pode parar. Mas eu costumo dizer que assim, a gente não começa um tratamento já pensando em parar. A gente começa pensando em melhorar, né? Verdade. Quando melhorou, aí a gente pensa na possibilidade de retirar a medicação. Ou diminuir a dose, Exatamente. né? Em alguns casos, a pessoa precisa ter uma dosezinha lá para dar aquele conforto e segurança para ela. Exatamente. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Erechim a doutora Laura Mocelin Teixeira. E a gente está falando aí de um assunto bastante importante que a gente tem que se antenar. Pessoas aí que gostam de assuntos relacionados à saúde, que querem ter qualidade de vida, precisam conhecer os benefícios do canabidiol. Parece assim um pouco que a gente está levando para um outro lado, mas ele é indicado para vários problemas de saúde e muitos médicos em todo o Brasil já estão fazendo uso desse produto para auxiliar os seus pacientes. Embora Erechim ainda poucos médicos falam do canabidiol e trabalham, não é novidade para médico nenhum no país. Não é novidade. E, na verdade, assim, o canabidiol é usado já há muito tempo. Eu não sei dizer exatamente há quantos anos, mas é muitos anos que esse tratamento já é conhecido, já é reconhecido, né? Mas existe uma barreira muito grande, claro, por causa do uso recreativo, né? Sim. Da forma que é produzido, da forma que é comercializado, isso gera um estigma em cima da substância. Mas, e também, mesmo assim, muitas pessoas ainda, às vezes, se utilizam do uso medicinal para usar de forma recreativa. Então, assim, é aquela coisa, né? Os bons sempre pagam pelos maus, não adianta, isso é para tudo no mundo, mas não deixa de ser uma substância muito maravilhosa, natural, né? A gente, para pessoas, principalmente pessoas que gostam de tratamentos com plantas, tratamentos fitoterápicos, a cannabis, ela é uma planta, né? Então, pensando a título de efeitos colaterais, é uma substância que vai trazer efeitos muito bons para a tua saúde, que pode te auxiliar a desmedicalizar diversas medicações, principalmente medicações psiquiátricas, pessoas que usam medicação para dormir, medicações pesadas que podem piorar a cognição, a memória, levar até a quadros de demência no futuro. Tu pode utilizar uma substância que vai te ajudar a regular esse teu sistema, melhorar a tua qualidade de vida, fazer tu conseguir dormir melhor, se sentir melhor ao longo do dia e que não vai te trazer tantos efeitos colaterais. Então, é importante, isso é uma coisa que eu considero muito importante na prática médica, mas basicamente em tudo, assim. Acho que a gente precisa sempre manter uma mente aberta e entender que se tem muitas pessoas utilizando algo e vendo realmente os efeitos, e tem pessoas estudando sobre aquilo, por que a gente não dá uma olhada, né? E ver, será que não dá para eu estudar um pouco mais? Será que não dá para eu entender se o que eu conheço sobre isso não é um preconceito que eu acabei gerando por uma informação que foi a que eu conheci desde sempre, mas às vezes tem mais coisa por trás? Então, eu acho que vale a pena e isso também nos ajuda a saber a utilizar substâncias de forma também mais responsável, né? Sempre mais responsável. Falaste aí que ele é muito indicado para pessoas que têm aquela obesidade exagerada, de repente até uma obesidade mórbida. Porém, existe o Ozempic. Sim. Como é que se faz essa relação? A pessoa pode usar os dois ou ela tem que optar por um só? Não, pode e deve, inclusive. A terapia com várias medicações para a obesidade é extremamente indicada, tá? Inclusive, os estudos mostram que quando a gente utiliza várias medicações atuando em diversos pontos, como, por exemplo, absorção de gorduras, absorção de carboidratos, melhora da resistência à insulina, melhora da saciedade, melhora da atuação dos neurotransmissores, melhora da inflamação do corpo, é aí que a gente realmente consegue ter um emagrecimento saudável e que é contínuo a longo prazo. Tem pessoas, eu tenho pacientes que precisam perder 30, 40 quilos de gordura. Não é 5, né? Como a maioria das pessoas às vezes se preocupa, acha que tá muito gorda, tem que perder 5 quilinhos. Não, tem gente que tem que perder 30, 40. Pra gente conseguir fazer essa mudança, o metabolismo tá totalmente alterado. Então eu preciso atuar em vários pontos. E aí a gente pensa, o Ozempic, que é a semaglutida, ele é um análogo do GLP-1. O que é isso? É um hormônio que o nosso corpo produz que sinaliza ao cérebro que a gente tá saciado, tá? Então, o Ozempic, ou os análogos do GLP-1, eles sinalizam uma maior sensação de saciedade. E eles diminuem também o esvaziamento gástrico, ou seja, demora mais tempo para a comida sair do estômago, tá? Então a gente sente que a gente está mais cheio por mais tempo. E além disso, melhoram a resistência à insulina. Geralmente, pacientes que estão obesos têm resistência à insulina, pré-diabetes e muitas vezes diabetes também, que é o que a gente chama de diabesidade, tá? Que é diabetes com obesidade. Quando a gente utiliza
A semaglutida, ela vai ter esses efeitos. Mas utilizando junto o CBD, eu vou melhorar a liberação de neurotransmissores, eu vou melhorar a ansiedade dessa pessoa, vou melhorar também o desejo pelos alimentos, porque ela vai estar se sentindo melhor. E além disso, todos aqueles outros fatores que eu falei antes, de melhorar a troca de gordura branca por gordura bege, vai também auxiliar no metabolismo da insulina e da glicose. Então, eles têm um efeito sinérgico muito bom. Algumas pessoas, quando começam a tomar esse tipo de medicamento, a fome, consequentemente, ela vai reduzir. E essas pessoas, elas deixam de se alimentar com o que é necessário para nutrir as nossas células durante o dia. Além de desencadear vários problemas aí de falta de algumas vitaminas, também prejudica a função intestinal, que é primordial para o nosso dia a dia. Como é que se trabalha essa questão? Realmente, quando a gente utiliza análogos do GLP-1, um dos principais efeitos colaterais é a constipação, tá? Eles vão diminuir o peristaltismo do intestino mesmo, e essa pessoa também tem essa questão de não conseguir comer muito, né? A gente está pensando aqui que a gente está fazendo um tratamento. A pessoa que é obesa, ela está sob risco de diversas doenças. Ela está sob risco de hipertensão, diabetes, câncer, tá? Ela está sob risco de morrer a qualquer momento. Basicamente isso, tá? Então, a gente vai precisar ver o que a gente vai utilizar de medicação e medir o risco-benefício disso. Nesse momento, enquanto essa pessoa está utilizando a medicação, ela vai realmente conseguir comer menos. A gente vai precisar utilizar fibras, estratégias com probióticos para melhorar o funcionamento intestinal, muitas vezes medicações que aumentam o peristaltismo do intestino, aumentar o consumo de água e às vezes até utilizar outros tipos de suplementos, magnésio, óleo mineral, diversas outras coisas que podem ajudar o intestino a funcionar melhor, tá? E a gente vai ter que pensar em fazer uma reposição de vitaminas e minerais muito mais eficiente para esse paciente. Porque nesse momento, o que é mais importante para ele? Perder a gordura ou comer um monte de coisas? Mesmo que tenha vitaminas e minerais, entende? Sim. Nesse momento é muito mais importante para ele perder aquela gordura que tá levando ele a um risco de morte muito mais alto, sendo que eu posso repor esses nutrientes nesse momento. Então a gente tem que, com o tratamento de obesidade, a gente tem que jogar ao longo do tempo. Por isso que esse paciente precisa de acompanhamento, porque a gente vai ter que ir dosando. Nesse momento aqui, podemos aumentar a dose, ele vai comer menos, vamos suplementar um pouco mais. Agora, melhorou, já conseguiu perder um pouco de peso, vamos diminuir um pouco a dose para essa pessoa comer um pouco melhor, se nutrir melhor, comer mais proteína, comer mais carboidratos, comer mais vitaminas, minerais. Sim. Aí depois a gente volta para esse tratamento. Então, o tratamento ele não é linear, ele pode ser fluido, entende? Sim. O acompanhamento é muito importante por causa disso, porque o médico e o paciente juntos vão dar o tom do tratamento e vão entender quando que a gente tem que aumentar a dose, diminuir dose, quando que essa pessoa está enfraquecida demais. Além disso, o acompanhamento com o nutricionista é essencial, porque naquele pequena quantidade de alimento que o paciente precisa comer, a gente tem que tentar botar o máximo de nutrientes que a gente pode, entendeu? Então, essa pessoa, ela não pode estar fazendo um tratamento sozinha em casa, senão ela vai comer só o que ela está com vontade, e aí sim, o risco de comer 0 nutrientes necessários ao longo do dia aumenta demais. Então, sempre o acompanhamento é muito importante para a gente botar o máximo de nutrientes e também fazer a suplementação de forma adequada durante esse processo. Quando a gente começa a fazer um processo desses que é doloroso de emagrecimento, ou seja, por uma questão estética ou pela saúde, que é o mais importante, médicos e nutricionistas sempre dizem que a gente tem o dia do lixo. Porém, o nosso corpo ele não sabe que dia é esse dia do lixo. E aí, naquele dia, a pessoa se entope de gordura saturada, de bebida alcoólica. Como é que o tratamento ele reage quando a gente retoma no outro dia? Então, eu sou totalmente contrária à ideia do dia do lixo, tá? Eu não gosto. Sou favorável a refeições livres, porque eu não sou uma pessoa que acredita em restrição total, tá? Certo. Eu realmente não acredito em restrição total. Quando a gente restringe muito uma pessoa, ela vai depois ter muito desejo e isso pode gerar episódios compulsivos. Então, eu não sou a favor. Realmente, eu acho que a gente tem que aprender a dosar. Gente, estar dentro de uma dieta, a gente tem que aprender a ser adulto e seguir o que tem que ser seguido. Não tem o que fazer. Sim. A gente não tem que fazer tudo o que a gente quer na hora que a gente quer. A gente tem que fazer o que a gente precisa. Se tu chegou num ponto de ficar doente, tu vai ter que fazer o tratamento. E se esse tratamento depende de ti e dos teus hábitos, tu vai ter que ser rigoroso contigo mesmo. Não adianta. Não tem como pensar, não, mas eu tenho muita vontade. Tudo bem, mas vamos tentar outras estratégias para trazer alimentos que tu gosta, mas em quantidades menores
menores e tu não precisa ter momentos de comer demais. Eu não sou a favor desse dia, porque eu acho que esse dia estimula justamente isso que tu falou, esse comer desenfreado. Sim. Eu prefiro muito mais que aquela pessoa tenha todos os dias na dieta dela coisas que ela gosta e que ela não abre mão, na quantidade que não vai fazer mal para ela, do que ela um dia na semana comer tudo que ela quer de forma enlouquecida, tá? Então, eu acho que dessa forma funciona muito melhor. E quando a gente utiliza a medicação, essa pessoa não vai ter desejo. Ela não vai ter desejo de doce, ela não vai ter desejo de álcool. Se ela fuma cigarro, ela não vai ter desejo de cigarro. Essas medicações para emagrecimento, elas têm um efeito muito bom de reduzir esses desejos. Então, elas auxiliam essa pessoa, porque diminui aquela ansiedade relacionada ao tratamento, sabe? Eu tenho vários pacientes que estão em tratamento com essas medicações e elas falam para mim, cara, meu comer emocional diminuiu muito. E isso traz uma paz pro paciente, entende? Sim. Então, claro, isso vai depender do paciente, de quanto ele tem que emagrecer, do caso, né, dos efeitos colaterais, da indicação, mas quando o paciente faz uso da medicação correta, a medicação também vai ajudar ele a passar pelo tratamento de forma mais tranquila e ele não vai sentir que precisa desses dias do lixo. Você tem aquela pessoa assim que, mesmo tomando esse tipo de medicamento que inibe esses desejos, ele está numa festa, mas ele vê que todo mundo está bebendo, ele bebe junto. Como é que vai ser o efeito do álcool utilizando o canabidiol? Utilizando o canabidiol, provavelmente não vai acontecer nada, tá? Não vai ter nenhum efeito. O canabidiol não tem efeito psicotrópico, tá? Certo. O CBD não tem efeito psicoativo. O THC tem. Aí, o que a gente tem que pensar? O álcool é um depressor do sistema nervoso central, tá? Sim. O THC, ele vai estimular. Então, na verdade, vão ficar uma briga, tá? É a mesma coisa as pessoas que usam drogas e álcool ao mesmo tempo, tá? Sim. O efeito, ele é um efeito, um é um pouco contrário ao outro, mas não vai, um não vai potencializar o outro, tá? Então, utilizando o CBD ou o THC, assim, a recomendação sempre é de beber o mínimo possível, né? Nunca a gente vai estimular alguém a beber, é totalmente errado. E o quanto menos as pessoas puderem beber álcool, melhor vai ser, porque o álcool, ele tem um monte de repercussões negativas pro nosso corpo. O corpo fica mais ou menos 3 dias tentando se livrar dos metabólitos inflamatórios que o álcool, que a gente faz, que a gente produz quando a gente ingere álcool. Então, não se deveria usar de qualquer forma, mas em relação ao CBD e THC, não vai ser um grande problema, não. Pois é, doutora, e falando justamente disso, geralmente quando a pessoa ela faz esse tipo de uso desse tipo de produto, muitas vezes ela fica dependente desse produto. Nesse caso, aquele medo, vou deixar de tomar, eu vou voltar a engordar. É uma questão mais de trabalhar propriamente ou é uma questão de dependência de medicação mesmo? Não é uma questão de dependência química. Comportamental, sim, exatamente. A dependência, ela geralmente é comportamental, psicológica, tá? A dependência é praticamente tudo. A dependência a cigarro, inclusive. A dependência da nicotina é muito menos importante do que a dependência comportamental. A pessoa tem aquela mania. Ela toma um cafezinho, ela tem o cigarro. Ela vai sair no intervalo do trabalho, ela tem o cigarro. Então, é muito mais comportamental e psicológica, tá? Então, pensando nisso, qualquer coisa que traga bem-estar pode gerar uma dependência psicológica. Mas aí a gente tem que pensar como que a gente vai trabalhar com esse paciente para deixar ele independente da medicação quando ele estiver chegando no final do tratamento, né? Então, isso tem que ser trabalhado com o paciente desde o começo do tratamento. É uma questão emocional que tem que ser trabalhada assim, tá? Mas não é químico. Doutora, aproveitando o gancho, eu percebo e pelas leituras e vídeos que eu acabo assistindo que a medicina ela está tomando um outro rumo. Ela está indo para esse lado mais natural, mais limpo, sem tanto produto químico. É uma tendência daqui para frente, uma medicina mais de vanguarda, por exemplo? O que eu acho? Eu acho que a gente está estudando cada vez mais o metabolismo de formas mais aprofundadas mesmo. Sim. Entendendo realmente quais são as substâncias que fazem parte das reações químicas do nosso corpo. Uhum. Então, hoje, quando eu vou, por exemplo, tratar uma esteatose hepática, que é gordura no fígado, eu não necessariamente preciso utilizar apenas medicações. Hoje,
Eu sei que eu posso usar substâncias que são vitaminas que vão auxiliar na melhora dessa gordura no fígado, que vão auxiliar na melhora do funcionamento do fígado. Eu sei que eu posso usar vitaminas do complexo B, aminoácidos, que vão ajudar o meu fígado a fazer uma detoxificação mais adequada dos nutrientes. Quando eu estou, por exemplo, pós-infecção, eu sei que eu posso trabalhar a nível celular para voltar a melhorar a produção energética intracelular. Então, quando a gente faz tratamentos dessa forma, a gente acaba utilizando o que a gente chama de vitaminas, minerais e nutracêuticos, né? Os nutracêuticos, eles são coisas que não são as vitaminas, os minerais necessariamente, mas são muitas vezes fitoterápicos, tipo curcumina, resveratrol, ômega 3, ou até mesmo cofatores de reações químicas, né? A própria coenzima Q10, que todo mundo conhece muito, né? Coenzima Q10 é um excelente cofator para a gente utilizar para melhora, por exemplo, de pessoas que têm colesterol elevado, que tratam com estatinas para colesterol, precisa utilizar coenzima Q10, pessoas que têm risco cardiovascular elevado, que estão com fadiga, por exemplo. Então, hoje eu acho que a gente está indo muito para esse lado, assim, sabe? De aprender a restaurar um equilíbrio metabólico mesmo. E, claro, utilizar medicações quando elas são bem-vindas, porque, afinal, elas foram criadas para tratar doenças, né? Então a gente precisa utilizá-las, mas sempre de forma, como a gente falou antes, né? Sempre com muito cuidado e sempre de uma forma muito responsável. Mas eu acho que sim, a gente está aprendendo cada vez mais sobre como realmente devolver esse equilíbrio para o metabolismo. Doutora, obrigada por estar aqui. Eu gostaria até de ficar um tempo maior, mas infelizmente não temos esse tempo. As pessoas podem pesquisar o seu perfil, eu vejo que lá tem muito conteúdos aleatórios, onde as pessoas podem ter conhecimento e também, de repente, até uma consulta online. Sim, com certeza. Com certeza, eu atendo online. Eu trabalho em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas atendo online e será um prazer atender as pessoas aqui da minha cidade. E sim, meu Instagram, tu vai colocar? Quer que eu fale? Colocar. Tá, beleza. Então, mas é a doutora Laura Mocelin. Eu mudei agora recentemente, então eu não tenho certeza, mas acho que é a doutora Laura Mocelin. Isso aí, a Laura Mocelin. É isso aí, né? Eu mudei recentemente. Mas é isso, gente. Podem ficar à vontade para me fazer perguntas também se precisarem e estou à disposição. E muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E a vocês, nossos telespectadores, uma boa noite. E o nosso agradecimento especial também aos nossos apoiadores, a Unimed Erechim, a Unicred Eleva, a Santa Mônica Imagem e o Master Supermercados. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês,
clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos.